E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 10. Esse é o versículo do dia de hoje. Bom dia! Que bom que você clicou nesse vídeo. Seja bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Camila Antoniazzi, sou sua irmã em Cristo. Estou aqui junto de você para juntos fazermos o nosso devocional e orarmos ao Senhor. A caminhada, quando juntos, é mais fácil. Provavelmente você já fez o seu devocional sozinho e fico muito feliz em saber que você vai ouvir agora essa mensagem também junto comigo. Não repare em minha voz, minha garganta não tá legal, mas não é desculpa para nós não fazermos isso. Graças a Deus eu estou bem, eu posso aqui falar com você, ainda que a minha voz esteja um pouco estranha, mas digno ao Senhor de fazermos as coisas para Ele. Eu tô aqui para servir ao Senhor, para servir a igreja, você faz parte da igreja e vamos juntos aqui aprender mais da palavra dele. Aproveitando esse gancho, de eu não estar 100% servindo ao Senhor, quero te dizer que nem sempre estaremos nos nossos melhores dias, mas que isso não seja desculpa para nos parar. Muitas situações vão vir para nos desanimar, para nos abater, e algumas de fato vão conseguir isso. Mas naquelas que não são tão grandes, que nós possamos lutar nesses dias. Não nos entregar com facilidade a uma doença, a uma enfermidade, a uma tristeza, a uma decepção. O Senhor nos chamou para ser forte e corajoso, para lutar com Ele. Imagina Jesus, enquanto estava nessa terra, Ele disse, que nós devemos fazer a obra enquanto é dia, enquanto há tempo, que há um tempo que está correndo e que nós não podemos perder e desperdiçar esse tempo. E como estamos agindo em relação a isso? Já reflita na sua vida se você tem se apoiado em pequenas situações para parar ou se você tem lutado e enfrentado. Vamos fazer uma breve oração antes de começar a meditação no nosso versículo. Santo Deus, estamos aqui frente à Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, e queremos aprender de Ti e ouvir a instrução que o Senhor tem para esse dia e para as nossas vidas. Faça isso, em nome de Jesus. Amém. Provavelmente, ainda que você não seja um leitor assíduo da Bíblia, eu sei que tem pessoas aqui que caminham comigo, que ainda não conhecem muito a palavra de Deus, estão aprendendo. Você já ouviu falar de Jonas e a baleia? E quero te dizer aqui que a Bíblia não diz que era uma baleia, que Jonas ficou dentro de uma baleia. Pensamos, os estudiosos pensam que pode ser, mas a Bíblia diz que foi um grande peixe que acolheu Jonas quando ele foi lançado ao mar. E eu sei também que aqui tem pessoas que conhecem a palavra melhor do que eu, que já leram muito mais a Bíblia, mas é sempre bom relembrar a história que estamos falando dentro do contexto do versículo que eu trago. E a história de Jonas nos fala de um servo de Deus, de um homem, que ao receber a instrução do Senhor de ir para Nínive, ele fugiu da presença do Senhor. Ele não quis obedecer às instruções de Deus. Deus mandou ele para um lado e ele foi para o outro. Ele fez isso. E daí nós pensamos, o que Jonas tinha na cabeça? Jonas, sabendo quem Deus é, ouviu a instrução de Jonas para ir à cidade de Nínive e fugiu indo para Tarsis, se dirigindo para outro lugar. Mas, queridos, eu e você, seguidamente estamos fazendo isso. No nosso dia a dia, temos as mesmas atitudes quando sabemos qual é a vontade de Deus, o direcionamento dele, a opinião dele acerca de algo, e escolhemos ignorar a sua voz, ignorar a sua vontade para fazer a nossa. Mas, continuando, Jonas
fazendo a sua vontade, conheceu um Deus que permitiu que ele passasse por uma grande tempestade, por uma situação muito terrível, para que ele se arrependesse e obedecesse ao Senhor. No capítulo 1, no versículo 4, diz que o Senhor fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. A tripulação, as pessoas ficaram horrorizadas com o que estava acontecendo e descobriram que o motivo era porque Jonas estava desobedecendo a Deus. E não era um povo temente a Deus que estava naquele barco, mas o Senhor é tão perfeito no que faz que permitiu tudo isso certamente para que ele se fizesse também conhecido para aquelas pessoas. E Jonas disse, me lancem no mar, porque eu sei que tudo isso está vindo sobre esse barco por conta da minha desobediência. E eu sei que se vocês me jogarem do barco, tudo vai cessar. E assim aconteceu. Eles jogaram Jonas do barco, a tempestade que estava ali tomando conta daquela situação se acalmou e Jonas começou a enfrentar a pior luta da vida dele. Enfrentou a pior situação por conta de uma desobediência. A história de Jonas nos lembra que Deus é um Deus bom, um Deus justo, mas que Ele sabe como nos conduzir a fazer a vontade dele. Deus é Pai. Nós não somos qualquer um, somos filhos e filhas, e Deus ele sabe nos disciplinar. Então, outra lição também que nós tiramos é de que pessoas à nossa volta podem ser prejudicadas por conta da nossa desobediência. Quando você estiver sendo resistente à voz de Deus, lembre-se que no seu barco tem pessoas que você ama e que talvez não conheçam a Deus como você conhece. Lembre das consequências da sua desobediência, mas ainda não é sobre isso que eu vou falar. Quando Jonas foi lançado no mar, no versículo 17 do capítulo 1, diz que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Queridos, Deus é um Deus extraordinário, Deus do impossível, Deus de milagres e situações improváveis, Deus que abre porta onde não tem porta, que dá livramento de forma impactante. E Jonas ele viveu essa experiência. Quando ele pensou que seria sua morte, que ele descia o profundo abismo do mar, Deus enviou um peixe que não o comeu, que apesar de ter colocado ele para dentro dele, não foi capaz de fazer com que ele morresse ali dentro. Olha que coisa incrível! É algo assim sobrenatural, um Deus de livramentos sobrenaturais. Esse é o nosso Deus. Enquanto Jonas estava passando no pior momento da vida dele dentro daquele peixe, no capítulo 2, ele começa a fazer uma oração dentro do peixe. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor e ele começou a clamar desesperado. E ali na oração ele fala da angústia que ele passou enquanto ele via mar por todos os lados, enquanto ele estava descendo ao mais profundo abismo. Diz que ele tocou nas montanhas profundas do mar, ou seja, ele caiu muito fundo no mar. E lá, enquanto ele estava se despedindo da vida, Deus enviou um grande peixe, para que lá dentro do peixe ele lembrasse do Senhor seu Deus, se arrependesse da sua desobediência, clamasse pelo livramento e pelo socorro de Deus, e assim vivesse o propósito que Deus tinha para a vida dele, que era ir à cidade de Nínive e pregar a destruição dessa cidade. Jonas,
Ele era um servo de Deus, um profeta de Deus, que foi chamado para pregar destruição em Nínive por conta do pecado que havia naquela cidade. E Jonas não queria ir fazer isso. Alguns estudiosos dizem que ele não queria porque lá naquela cidade era um povo muito mau, pessoas ruins. Pensa em pessoas terríveis. E Jonas não queria a salvação dessas pessoas. Jonas sabia que se essas pessoas se arrependessem dos seus pecados, Deus teria misericórdia delas. Alguns estudiosos dizem isso. Outros comentam que de repente era por conta de aquelas pessoas serem tão ruins, dele estar com medo mesmo, preocupado do que poderia acontecer com ele lá. E ele não querer ir de jeito nenhum para aquele lugar, sabe assim? E evangelizar num local barra pesada? Não sabemos, mas sabemos que Jonas desobedeceu à instrução do Senhor, fugiu e sofreu as consequências. Mas Deus é um Deus de maravilhas, é um Deus longânimo conosco, amoroso, cuidadoso, Deus de novas oportunidades. E Deus está falando com pessoas aqui. Pessoas amadas do Senhor que por motivo A, B ou C estão fugindo do que Deus tem pedido para que elas venham a fazer ou a viver na presença dEle. E muitas vezes, queridos, nós não vamos ser lançados no mar, como Jonas foi. Mas nós seremos lançados numa prisão, nós seremos lançados dentro de uma UTI, nós seremos lançados num banco da igreja, no sentido de ser disciplinado por conta de uma desobediência, de estar vivendo de uma forma diferente daquela que o Senhor nos chamou. Nós seremos lançados em situações desagradáveis, para que dentro desse lugar, dentro do peixe, não sei qual é o seu peixe, mas dentro dessa situação que parece impossível, que parece ser sua morte, para nós clamarmos e experimentarmos do poder e da graça do Senhor. 3 dias e 3 noites dentro do peixe mudou a vida de Jonas. Na oração que ele fez, no final ele diz que ele iria fazer um cântico de gratidão e oferecer sacrifícios ao Senhor. E reconheceu que a salvação vem do Senhor. Então, naquele momento de reconhecimento de quem Deus é e de quem Ele era, entra o versículo do dia de hoje. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Quero te dizer que se você está aqui me ouvindo, você tem vida. E se você tem vida, não importa dentro de que peixe você está, Deus tem um plano para você. Clame ao Senhor, busque Ele de todo o teu coração. Queridos, clamar não é falar assim como eu estou falando aqui. Não é uma simples oração. Clamar é clamar na presença de Deus. O clamor, ele só é gerado de um coração arrependido e envergonhado, que reconhece a sua miséria e quem Deus é. O clamor rasga o céu e faz com que coisas extraordinárias aconteçam. Na vida de Jonas, parar no peixe já foi algo incrível. Talvez você está aí reclamando dentro de um peixe, dentro de uma situação que está difícil, mas o Senhor tem sido amoroso nessa situação, tem sido bondoso nisso, ainda que você não tenha discernido até o momento. Mas o teu clamor vai fazer com que a boca do peixe se abra e você volte à terra firme. Hoje você vai orar quando encerrar esse vídeo e vai clamar ao Senhor de todo o teu coração, de dentro desse peixe. De repente você está passando por uma situação financeira muito difícil. E eu já passei por isso, queridos. Eu já parei dentro de um peixe, numa situação financeira terrível,
onde eu estava com dívidas enormes dentro do banco, meu salário ia entrar, o banco ia ficar com todo o meu salário, eu não ia ter dinheiro para nada, para pagar nada. E eu clamei dentro desse peixe. Eu lembro que eu chorava, queridos, de joelho, clamando na presença de Deus, mencionando um versículo que diz que nós não deveríamos a ninguém, mas emprestaríamos às pessoas. E eu chorava e dizia: Senhor, esse versículo diz que eu não vou ficar devendo, mas eu tô devendo para todo mundo. E chorava. Queridos, naquela noite Deus operou um milagre. E Deus mudou a minha sorte. Deus fez algo extraordinário que me deu um baita livramento. Não vou contar esse testemunho aqui agora. Mas eu já estive dentro desse peixe. E de repente você já esteve também dentro de peixes onde você passou por isso. E você sabe do que eu estou te falando. De repente não foi nem financeiro, foi dentro de um leito de hospital, dentro de um casamento destruído. Nossa, existem tantos peixes com tantos nomes. Mas Deus é maravilhoso. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor para que Ele venha a nos ensinar a clamar dentro do peixe. Porque Deus, Ele quer que nós venhamos a experimentar milagres. Mas mais que isso, depois de viver esses milagres, obedecer à instrução que Ele tem nos dado. Porque Deus tem um plano para a nossa vida. Não importa se você está iniciando a sua vida com o Senhor, ou é jovem ainda, ou é uma pessoa de mais idade. Se você tem vida, Deus tem planos para a tua vida e você precisa obedecer. E Deus, Ele quer que você viva esses planos, por isso te trouxe aqui nesse vídeo. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore junto comigo. Espírito Santo, queremos começar agradecendo por essa palavra, Deus. Palavra que nos direciona novamente para o teu propósito. Que nos lembra, Pai, que estar dentro do peixe é cuidado e amor da tua parte pelas nossas vidas. Pai, te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que ignoramos a tua instrução e fazemos o contrário da tua vontade. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes estamos em tempestades criadas pela nossa desobediência, Pai. Ensina-nos a ter um coração obediente a Ti, Senhor. Pai, a palavra de hoje também nos mostra que algumas vezes, Senhor, situações tão difíceis que estamos vivendo é livramento da Tua parte para as nossas vidas. O peixe que nos abocanhou, que nos deixou em profundo abismo e escuridão, é o peixe que está nos dando uma nova chance de arrependimento e mudança, Pai. Deus, obrigada, Senhor, pelas lutas e situações difíceis que enfrentamos, porque segundo a Tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E eu, Senhor, sei que eu e essa pessoa que está me ouvindo até agora Te ama. Te ama, Pai. Senhor, perdoa as vezes que nós abrimos a nossa boca para murmurar, sem compreender que é um grande livramento e amor da Tua parte para conosco, por conta do plano que o Senhor tem em nossas vidas. Assim como o Senhor tinha um plano na vida de Jonas, dele anunciar uma palavra Tua para aquelas pessoas pecadoras. O Senhor tem um plano para a minha vida e para a vida desse irmão, dessa irmã que está me ouvindo. Senhor, reconhecemos que a salvação vem de Ti e Te pedimos, Pai, uma nova chance de fazer de novo da forma que Tu queres que nós venhamos a fazer. Pai, em nome de Jesus, nos leva a clamar, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo os nossos pecados, e nos coloca em terra firme novamente, mas transformados, Deus. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja inclinado a fazer a Tua vontade, um coração de gratidão, disposto a Te obedecer, reconhecendo que a salvação vem de Ti e que nós somos Teus servos e servas aqui nessa terra, mas mais que isso, somos Teus filhos, Tuas filhas, que sempre que necessário são disciplinados e Tua disciplina é amor por nós, Senhor. Santo Deus, nos dê um dia abençoado, nos dê um dia cheio da Tua presença, cheio de paz, um dia de milagres extraordinários, um dia de grande livramento e alegria, Senhor.
Nesse dia, Pai, que pessoas que estão aqui me ouvindo tenham experiências contigo que mudem a vida delas para melhor. Homens e mulheres de Deus cheios da tua presença, reconhecendo o teu milagre e a tua bondade, fazendo a tua vontade, Senhor. E olhando para o alto, em nome de Jesus, para de olhar para as dificuldades que estão aqui na terra e olha para o céu. Olha para a cruz. Se você olhar para a cruz, você não vai errar o caminho. Aleluia. Entregamos as nossas vidas, os nossos bens, a nossa família na tua presença, Senhor. E nos dê um dia extraordinário, porque viver contigo, Senhor, ainda que na nossa rotina ordinária do dia a dia, é extraordinário, Pai. Encha-nos do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Leiam o livro de Jonas. Leiam hoje o livro de Jonas. São 4 capítulos. Você lê assim, em menos de meia hora. E Deus vai falar muito mais com você nessa palavra. Se essa mensagem te abençoou, compartilha lá no grupo do WhatsApp da igreja, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e, querendo Pai, até o próximo versículo.